WhatsApp? Discord? Zoom? Qual a diferença? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Mais do que mera forma de socialização conveniente, aplicativos mensageiros se tornaram onipresentes no funcionamento de sociedades humanas desenvolvidas. Desde os tempos do ICQ até os aplicativos modernos como o WhatsApp, indivíduos nasceram e cresceram tomando como corriqueira e singela a capacidade de se comunicar pela internet instantaneamente, com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, usando apenas uma conexão de rede. Mas tendo a internet como algo, por definição, distribuído e descentralizado, por que se vê então a repetida centralização deste tipo de comunicação em um punhado de empresas ao longo das décadas? Desde o supracitado ICQ até casos como o já distante MSN, a hegemonia sobre dados de usuários por poucas entidades se apresenta como aparentemente natural e inevitável. Num livre mercado, é natural que indivíduos escolham, dentre as opções viáveis, a que melhor atenda às suas preferências e necessidades. Se um determinado programa é tal opção para a grande maioria dos usuários, é belo e moral que este detenha a maior fatia de mercado. Porém, indivíduos diferentes possuem diferentes necessidades. Dificilmente se alinham os interesses de uma expressiva porcentagem dos atores numa sociedade por um extensivo período de tempo. Mensageiros, portanto, parecem ir na contramão dos habituais comportamentos de mercado. Ainda que seus familiares não saibam mesmo instalar os respectivos aplicativos nos seus telefones, eles tampouco hesitam em seu ímpeto para utilizá-los. O diferencial se encontra, evidentemente, no propósito que cada um destes supre, o de socialização. Mas que as preferências e necessidades de um indivíduo singular, é necessário que ao menos 2 participantes sejam coniventes no uso de um método específico de comunicação. Os participantes, terminados seus assuntos, posteriormente se comunicam com ao menos outros 2 indivíduos, estes com outros 4 e assim se vai. Aos amantes de álgebra, essa multiplicação logo soa como algo familiar, uma curva geométrica. Quanto maior o número de usuários de certo aplicativo, menor é o atrito para a comunicação entre as partes e, portanto, maior é o incentivo em utilizá-lo para qualquer indivíduo em dada sociedade. Isso se evidencia mesmo na divisão regional existente para cada aplicativo. No Japão, se usa predominantemente o Line. Na Coreia, o KakaoTalk e no Brasil, nosso querido WhatsApp. Quando já existe atrito significativo para a socialização entre indivíduos, nesse caso devido à língua e até certa parte cultura, pouca diferença faz o aplicativo utilizado por um alheio para o indivíduo em questão. Não há razão de ser, portanto, para uma massa crítica de usuários entre populações estanques. Mas por que existe qualquer atrito em algo tão comparativamente inconsequente quanto a escolha de aplicativo entre indivíduos que compartilham tanto a língua quanto a maior parte de sua cultura em primeiro lugar? A resposta reside em termos técnicos. A quase inexistência de interoperabilidade. Usando o WhatsApp, não posso mandar uma mensagem para o meu amigo que usa Telegram, e vice-versa. Esse cenário se repete para quase qualquer implementação de mensagens instantâneas que se possa citar aqui, com uma importante exceção por parte do protocolo que motiva esta crônica, o Matrix. O Matrix, em termos gerais, é um protocolo para envio de informações instantaneamente através de HTTPS ou HTTP. É uma especificação para um tipo de arquitetura simples que viabiliza a comunicação de usuários utilizando servidores e mesmo aplicativos diferentes em federação. Para especificar melhor o que isso tudo significa, cabe aqui contar um exemplo prático e inclusive histórico. Voltemos no tempo até o final dos anos 80 e começo dos anos 90. A internet, vulgarmente dizendo, era uma várzea. A própria World Wide Web, que é quase sinônima com o que se chama de internet hoje em dia, e a origem do HTTP e ou www, que se vê no começo de todo link, ainda havia de existir, ou era uma novidade. Já como hoje em dia, um dos mais importantes usos das redes era o correio eletrônico, o envio de dados de texto entre recipientes de maneira virtual. Tal como o resto da internet e todo o mercado em sua infância, na verdade, havia uma infinidade de padrões e protocolos que competiam no mercado.
Naturalmente, havia também governos e socialistas de todos os partidos tentando impor seus protocolos estatais no mercado emergente. Importante para os nossos propósitos aqui eram as inúmeras formas de receber e-mails. Por boa parte da história desse tipo de comunicação, cada implementação de e-mail era compatível somente internamente, tal qual os mensageiros instantâneos de hoje. Afinal, e-mails foram criados originalmente várias vezes, como uma forma de comunicação interna para organizações. Mas, para comunicação entre organizações, isso era extremamente inconveniente. Além das incompatibilidades de protocolo, não havia sequer um padrão para endereços de e-mail. A arroba era um elemento mais comum, mas havia variações e derivações em caixa alta, minúscula, frita e ensopada que, claro, não eram compatíveis entre si. Obviamente, o que resolveu o problema foi um plano do governo de bilhões de dólares e múltiplas fases, baseado exclusivamente na razão e em princípios altamente científicos. Bom, seria o caso, mas infelizmente para nossos benevolentes governantes, vivemos no mundo real. Foi bem mais complicado que isso, mas ao mesmo tempo mais simples. Após várias tentativas de integração para compatibilidade de diferentes protocolos, um modo bem técnico de se dizer gambiarras, empresas e outras organizações, seguindo seus próprios interesses, lentamente se voltaram para protocolos padrão, de uso comum. Isso, por sua vez, tornou viável a federalização, o envio de mensagens mesmo entre usuários utilizando diferentes servidores de e-mail. Finalmente, então, após anos de competição, criação e modificação de protocolos, era possível enviar um e-mail com um GIF de um bebê dançando para os seus amigos que usavam Hotmail diretamente do seu Yahoo. E isso nos traz mais ou menos até os dias de hoje. Ainda existe um certo epílogo para essa história, que é o uso da criptografia, que novamente possui várias implementações coexistindo atualmente, mas que não resulta em tantos problemas de interoperabilidade, ao menos no momento. O Matrix, então, aspira a ser o equivalente desses protocolos de uso comum no contexto de mensageiros instantâneos. Ele especifica implementações simples e fornece referências abertas para comunicação instantânea entre cliente e servidor, e entre o servidor e outros servidores. Cada mensagem enviada por um usuário para uma sala de chat é gravada em uma estrutura de eventos, semelhante a algo como commits no Git, por exemplo, que após gravada no servidor do remetente é replicada pelos servidores dos outros participantes da sala, que então servem a mensagem aos usuários. É possível enviar imagens, vídeos, arquivos, fazer chamadas de voz e vídeo, tudo com criptografia ponta a ponta se desejado. E dado que o projeto é completamente aberto, o que quer que seu coração queira implementar. Qualquer cliente Matrix deve ser compatível com qualquer servidor Matrix, ou home server, como são chamados. E isso não é tudo. Esses home servers podem utilizar pontes ou bridges para intermediar comunicação para salas em serviços que não usam Matrix, como o IRC, e até mesmo clientes como o Discord, utilizando pontes feitas pela comunidade. Com tudo isso, torna-se possível uma comunicação em tempo real muito mais descomplicada e descentralizada. Se eu não gosto do home server oficial do Matrix, posso simplesmente fazer um usuário em outro servidor, conversar só em salas alheias a qualquer braço da fundação ou mesmo manter uma instância no Synapse e ter o meu próprio home server. Se eu não gosto de como o Elements funciona, posso usar qualquer outro cliente ou mesmo fazer um, e não há nada que a Matrix Foundation possa fazer para me coibir de quaisquer destas coisas. Basicamente, o Matrix é como se vários Discords diferentes pudessem competir entre si para ver qual é o meio específico pelo qual você prefere enviar seus memes e palavras de baixo calão, com o diferencial que cada usuário de cada Discord pode se comunicar com qualquer outro usuário de qualquer outro desses Discords, já que as mensagens são copiadas entre eles. Substitua Discord com qualquer outro nome de aplicativo de mensagens que você usa, e o sentido se mantém. Porém, os mais atentos devem ter percebido que essa federalização tornaria o Matrix um protocolo sim, descentralizado e com interoperabilidade, mas não necessariamente distribuído. E realmente, vários estados já exploraram ao longo dos anos esse tipo de fraqueza de projeto.
Quem não se lembra quando juízes bloqueavam o WhatsApp monocraticamente aqui no Brasil? Ou o bloqueio de certos canais de Telegram na Alemanha e também aqui no Brasil? E as proibições totais, então? Quem garante que a PF não vai fazer uma visita amistosa para roubar seu home server favorito? Para evitar esse tipo de episódio, no horizonte do projeto, o objetivo é tornar o Matrix um protocolo peer-to-peer, ou seja, cada cliente também é uma instância de home server, com uma arquitetura mais ou menos semelhante ao BitTorrent. Ainda há desafios técnicos para serem superados nesse sentido, mas muito progresso já foi feito, e não deve demorar tanto para ser algo palpável. Agora, imagine isto numa dita China comunista, cada um usando o aplicativo que melhor atende suas necessidades, ainda podendo se comunicar entre si em uma rede essencialmente incensurável e amigável à criptografia. Um meio em que a autocensura se torna desnecessária e, essencialmente, obsoleta. Um livre mercado de ideias, apático aos desejos de quem deseja censurá-las. As comunicações digitais seriam finalmente equivalentes, silenciosos e cosmopolitas às comunicações reais. Parafraseando o site do projeto, imagine um mundo em que é tão simples mandar uma mensagem para alguém quanto é enviar um e-mail. A informação descentralizada e distribuída se evidencia como implacável na direção do progresso e, acima de tudo, da liberdade. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Crono, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!